Boa tarde, amigos. Hoje, 1º de 6 de 2020, já estamos em junho, metade do ano aí se iniciando, né? Pode-se dizer aí que chegamos à metade do ano. Na realidade, é quando terminar o mês, né, que vai estar iniciando realmente o, a metade do ano, né? Vai estar iniciando a outra metade. Estamos finalizando esses primeiros 6 meses de um ano conturbado. O tema de sempre, Covid-19. Eu, Antônio Machado, corretor de imóveis, pré-candidato a vereador aqui em Taboão da Serra. Estou vindo aqui hoje para bater um papo com vocês de uma forma diferente, com uma tela vermelha grande, só para mim falar. Então vamos ver até onde vai aqui o nosso papo diário. Tá? Mas é isso. A ideia é bater um papo sobre Taboão e o mundo, né? Vamos começar aqui pelo Covid-19, que, infelizmente, Covid-19 é o assunto mais falado em todos os tempos, né? Infelizmente, não tem o que se fazer. Casos confirmados no mundo, 519.704 casos, mortes, 29.534 casos, isso no Brasil, né? Recuperados 206.555, ativos 286. Isso, no caso, seriam os casos no Brasil. Infelizmente, a rampa continua subindo. Eles colocam como casos novos os casos que aconteceram nas últimas 24 horas, né? Então, acaba havendo uma diferença aí entre o que realmente está acontecendo na curva de mortes no Brasil, quando você pega os finais de semana. Os finais de semana parece que tem uma queda de morte, mas não é isso. Na realidade, a contabilidade passa a ser feita a partir de segunda-feira, né? Não tem um número menor de funcionários trabalhando, no caso, aos finais de semana, né? Casos confirmados no mundo, 6.304.273 casos confirmados no mundo, mortes 376 mil casos. É muita gente, é uma coisa muito triste da gente ver essa situação como fica, né? Como está. E a gente acaba sendo repetitivo, né? Taboão da Serra, 64, na realidade 66 óbitos, né? Contando aí no final de semana, 36 internados e o número de infectados, 505. Quer dizer, o número de infectados ele aumenta na proporção de 20, 30, 40 pessoas por dia, né? E se você olha o número de internados, a cada 3, 4 dias, teoricamente, os hospitais particulares eles têm internamento de 4 a 7 dias para quem está com caso de Covid, né? Então, se a pessoa, levando em conta que ela fica de 3 a 4 dias internadas e se evoluir para melhora, elas vão ficar em casa para abrir vaga para o particular, eu não tenho essa informação exata de quantos dias tem ficado, em média, um paciente que evolui para melhora nos hospitais públicos, mas acredito que fique perto desse mesmo número, né? Porque a rotatividade acaba sendo grande também nos hospitais particulares, os planos de saúde cuidam para que os pacientes que tenham condição de ir para casa vá logo, até por uma questão de não se ter o risco, né, de estar no hospital. Então, eles usam essa situação do risco para mandar para casa e não ficar com pessoas que não evoluam, né, para pior. Então, quando o quadro melhora, eu tenho essa experiência de ter 2 familiares, né, que passaram por internamento na rede particular, e é assim que aconteceu. Ficaram uma semana, não chegou uma semana, chega-se os resultados, o medicamento está fazendo efeito, e quando faz efeito, eles já mandam para casa. Então, essa é uma prática que acredito que aconteça também nos hospitais públicos, e sendo assim, é algo que a gente vê pela imprensa o tempo todo, né? Sendo assim, há uma renovação, ou seja, essas 36 pessoas que estão internadas hoje aqui em Taboão da Serra são as últimas 36 que precisaram entrar lá, ou evoluíram para pior e se mantém no hospital, ou vai ser feita a troca dessas pessoas, né? Vai para casa 36 e entram mais 36. Isso significa que nós temos aí um quadro de
confirmados de 30 a 50 pessoas praticamente por dia em Taboão da Serra. Então, essa renovação acaba acontecendo. Muito triste, não tem como mudar, né? É um quadro que a gente vê que, infelizmente, foi previsto lá em março, quando a gente iniciou, que talvez em um mês, dois, essa curva já estaria descendente. E, infelizmente, a gente continua vendo essa curva de contaminação ainda na ascendente. E aí vem toda uma discussão para dizer que já é hora de abrir. Os antecipados, aqueles que querem que abra, leva a discussão para um lado político, não deveria ser apenas medicina, né? E quem quer que se mantenha o isolamento social, que nunca foi isolamento, né? Foi sempre distanciamento social, continue. As pessoas prudentes e que podem, porque as suas empresas permitiram que ela trabalhasse em casa, estão fazendo o isolamento, ou o confinamento, ou o distanciamento social, como é falado, mas, de uma forma geral, infelizmente, a população mais pobre, aquela pessoa autônoma, continua trabalhando. Eu, no meu ramo, realmente, eu também não consegui ficar só em casa, porque eu tenho deveres, né, pela minha profissão que eu preciso cumprir, então eu tenho ficado o máximo possível dentro de casa, saio para resolver as questões de trabalho por ser autônomo, que eu acabo precisando sair, e vou em mercado, vou na farmácia e retorno para minha casa. Quer dizer, eu estou trabalhando num ritmo hoje praticamente de 10% do que eu sempre trabalhei, para poder cumprir com a minha parte. Mas veja bem, gente, eu posso. Realmente, quem não pode teria que estar tendo uma assistência do governo de uma forma diferente, de uma forma que foi feito na Europa, de uma forma que foi feito na China, de uma forma talvez mais radical, vai dizer alguns, mas foi a forma que eles poderiam fazer: isolar uma cidade inteira, não permitir o trânsito interno desta cidade para outras cidades, e a gente sabe que isso não está acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, aqui não estão tomando o devido cuidado para se aprender com os erros que foram cometidos nos outros países. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo, na realidade, copiando os erros. Nós estamos copiando as coisas erradas que foram feitas em outros países, né? Nós tínhamos o exemplo da China desde outubro do ano passado, em novembro, dezembro já se falava, todo mundo lembra das imagens de japonesinho, de chinesinho caindo, né, na rua, e o medo que se teve de se chegar a sair da China o vírus, e isso foi falado em dezembro, foi falado em janeiro inteiro, e foi falado em fevereiro inteiro, e foi assunto aqui também no que antecedeu ao carnaval. Se deveria se abrir o carnaval, não deveria se abrir, se o brasileiro deveria frequentar o carnaval, mas na realidade eles sabiam que proibindo o carnaval, eles teriam que proibir as igrejas. E são duas faces, né, da mesma moeda. Porque se na igreja você tem um número grande de pessoas, 10 mil, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no mesmo local, no carnaval teria essas mesmas 10 mil pessoas do outro lado, jogos de futebol. Quer dizer, essa discussão ela sempre foi feita e sempre se olhando para os outros países. A gente olhou a China e praticamente é problema de comunista, né? De um país comunista, eles não estão fazendo a coisa errada lá. Mas a partir do momento que eu, pelo menos, tive a informação do que estava acontecendo na China, através da mesma imprensa que todos nós vemos, né? A direita ou a esquerda acompanhou o que aconteceu na China pelos mesmos meios de comunicação. A preocupação, sim, existia, mas, na realidade, era uma preocupação onde mostrava o erro deles e nunca o acerto nosso, porque a gente teria que estar se precavendo. A cidade de Wuhan estava fechada para o mundo, mas os países estavam indo buscar lá os seus moradores, né, os seus conterrâneos. O Brasil foi um dos países que mandou avião, se eu não me engano, em fevereiro, ou já foi em março, eu não vou precisar a data aqui para não cair em erro, mas o Brasil foi um dos países que mandou avião para buscar todos os seus conterrâneos de volta para o país. Quando o Brasil trouxe, ainda eu me lembro de ter feito exames e tentar passar pela situação de todos por uma bateria de exame, todos tiveram médico, todos ficaram por 14 dias
em separado. Mas, na realidade, não foi algo que foi feito em todos os países. A Itália, por exemplo, como é um país que recebe muita gente, se manteve aberta e pagou um preço mais alto. E o prefeito da cidade populosa ficou aberta, falou em Turim, se eu não me engano, falou aqui nós vamos passar por cima desse vírus, a gente não vai fechar nada, não quis fazer o que foi feito na China, porque foi o primeiro cidade grande a ter um surto grande e ficar assustada, e pagar o preço. Quer dizer, foi a cidade que depois teve que ficar fechada por um período e partiu até chegar ao ponto do lockdown. Eu tinha um sobrinho que estava na Itália na época, estava numa cidade vizinha, a cidade fechada, minha sobrinha conseguiu voltar para o Brasil, e ele continuou lá trabalhando, e em seguida já foi fechado o futebol na Itália, e foi fechado as cidades, isolaram a cidade que estava com surto maior. Quer dizer, isso foi um aprendizado, né? Então, tudo isso eu estou falando hoje para dizer que foi um aprendizado. Que os cientistas, os médicos, os políticos do mundo inteiro tinham que ter voltado os seus olhos para a China, para a Itália, depois para a Espanha, que seguiu mais ou menos o mesmo ritmo, né? E aprender com os erros, quer dizer, os cientistas, os médicos, os infectólogos, né? As pessoas que trabalham com a infectologia, com a virologia, no caso, e, infelizmente, hoje já está sabido que não fizeram isso. Quer dizer, o mundo não aprendeu com as lições. Politizar essa discussão, infelizmente, nos trouxe a esse estado, né? E aí eu vou comparar a Itália e a Espanha e depois a França, que não tirou a lição de casa da China do jeito que deveria ter feito. A Inglaterra também não fez a lição de casa, tem um sistema de saúde maravilhoso, comparado com o brasileiro, comparado com o americano, e também errou. Até o primeiro-ministro inglês, para quem lembra, foi infectado por achar que não tinha problema, que não tinha risco, e foi parar na UTI, né? E, bom, é isso. Infelizmente, hoje a gente está chegando em 1º de junho de 2020 e, infelizmente, a situação está da forma que está. Infelizmente, a gente chegou a esses tristes números, né, de que nós vamos passar os Estados Unidos em breve. Nos Estados Unidos, eles não copiaram a China, não copiaram a Itália, no que já estava fazendo a Itália, no sentido de se fechar. O prefeito de Nova York também adiou a situação, depois abriu. Bom, os Estados Unidos já está lá com mais de 1 milhão de casos confirmados, né? Com o dinheiro, com os planos de saúde que existem nos Estados Unidos, houve um tratamento rápido para a crise, porém com uma diferença do sistema brasileiro. No Brasil, nós temos o SUS, e o SUS fez a diferença aqui no Brasil. Por mais que nós, brasileiros, critiquemos o SUS, ele está preparado, né, para enfrentar pandemias, né? Não como esta. Nenhum país do mundo está preparado totalmente para enfrentar pandemias, e isso já foi provado lá em 2009, né, com o SARS. Na Índia ou na Ásia, eles já estão mais acostumados com esse tipo de crise, então eles já estão preparados, né, os costumes dos países da Ásia já estão mais apurados para esse tipo de situação. Aqui no Brasil, nada. Nos Estados Unidos, nada. Porém, os Estados Unidos têm um sistema particular de saúde que funciona para a classe média e classe alta. Para o pobre, aqueles 37 milhões de americanos que estão passando fome, hoje a gente vê o que está acontecendo. Uma pandemia chegando nesse momento que realmente está complicando a vida de todo americano pobre. São 37 milhões de pessoas nos Estados Unidos passando fome. Quando a gente une com a pandemia, esse cálculo não está sendo feito, porque lá os exames são pagos. Então, o governo, num primeiro momento, não ia pagar para ninguém, num segundo momento, quando viu que, na realidade, a doença está chegando em todo mundo, chegaram à conclusão que eles iam pagar para os pobres também, fazer o exame. E o tratamento para a Covid ia ser pago pelo governo. Porém, lá na América, diferente aqui do Brasil, o governo paga se a pessoa realmente tiver
com vírus. Então, ela vai, um pobre vai, fala, olha, eu acho que eu estou com vírus. Se eles fazem o exame e esse exame dá negativo, a pessoa não tem vírus, ela tem só uma gripe, ou uma gripe muito forte, ou SARS, ou uma outra gripe, ela é obrigada a pagar o tratamento que ela fez no hospital e pagar os exames. E aí a gente está falando de uma pessoa desempregada, uma pessoa pobre, que pobre é pobre em qualquer lugar do mundo. Só que aqui no Brasil, o pobre fala assim: o meu cachorrinho está sem veterinário e vai morrer, coitadinho. Nos Estados Unidos é o pobre que não tem médico, é o pobre que não pode ser levado ao médico porque vai ter uma conta. E aí ele descobre que, graças a Deus, ele não tem o coronavírus, mas ele tem uma dívida de R$ 2.000 que tem que ser paga, porque senão ele pode ser até preso, vai ser declarada a falência. Aliás, nem vão atender, mas a dívida vai ficar lá. Então, o pobre nos Estados Unidos ele é o pior do que no Brasil, pelo fato dele não ter este atendimento que nós temos aqui do SUS, né? Então, essa é uma virada para nós pobres que usamos o SUS. Eu sou usuário do SUS, já tive plano de saúde por muitos anos, mas hoje não tenho. Aliás, já faz um tempo já que a crise está aí, eu não tenho plano de saúde e uso o SUS. Então, eu passo pelo posto de saúde, eu sou vacinado, eu pego remédios para pressão alta, enfrento as dificuldades que o pobre sofre no Brasil, de precisar estar numa fila para atendimento de um clínico geral. Eu sou diabético, mas eu não tenho um médico específico, né, para que trate diabetes, então passo pelo meu clínico geral. E dentro do SUS, os medicamentos são entregues, então você tem uma coisa que lá não tem. Aqui no Brasil, estamos preparados para a dengue. Infelizmente, é uma doença que na Europa não existe mais, nos Estados Unidos tem sim, só também não entra na conta, né, por não ter também passar por tratamentos mais de longo prazo. Bom, gente, mas era isso. Eu queria dar esse desabafo um pouco mais longo aqui sobre o Covid, porque a gente acaba conversando no dia a dia e fica só recebendo informações da Rede Globo, recebendo da Bandeirantes, recebendo por blogs, por mensagens que chegam para a gente através de WhatsApp. Hoje as notícias estão muito fracionadas, tem lives todo dia de todos os tipos de especialistas. E eu gosto muito de política, eu gosto muito de notícias, então assisto tudo que dá durante todo o período, e aí a gente vai falar sobre um tema, acaba falando rapidamente, mesmo aqui no nosso bate-papo aqui com o Maurício, com o convidado, que eu agradeço muito a participação, mas a gente acaba não podendo se aprofundar, né, sobre os conhecimentos que a gente tem, na realidade, sobre tudo que nos é jogado através da imprensa, né? São muitas informações e a gente acaba não conseguindo botar essas informações em prática. Todo mundo passa um pouquinho, mas na hora de um debate aqui, de uma fala, a gente acaba não conseguindo se aprofundar muito no acontecido. Então, eu estou colocando essa situação aqui do Covid, até porque ela abre uma segunda debate aí, do dia, né? Que é essa situação americana, a convulsão social que está havendo nos Estados Unidos. Sim, pessoal, é uma convulsão social. São 37 milhões de desempregados nos Estados Unidos, que já tinha esse número. Os Estados Unidos já mantém esse número de 37 milhões de desempregados e que vivem na extrema pobreza. Sim, nos Estados Unidos existem pessoas pobres e pessoas vivendo na extrema pobreza, como aqui no Brasil, como na China, como na França existe, não é falado, como na Itália existe, não é mostrado, mas vamos falar dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos existe uma coisa que, além de ser pobre, a pessoa é negra. E o negro nos Estados Unidos ele tem uma forma de tocar e de ver a situação da pobreza bem diferenciada, porque lá existem só 2 partidos, na realidade são mais de 4.000 partidos, né, que pode se cadastrar como partido, mas na realidade nos Estados Unidos existem 2 partidos que se dividem, né, para governar a América de uma forma muito parecida, né? Então, os Estados Unidos, com o Partido Republicano ou com o Partido Democrata, ele é o que ele é. É o povo rico, é a elite financeira mundial comandando o país.
E, infelizmente, eles se dividem de tal forma. Poxa vida, chegou um cafezinho aqui, gente. Acho que a minha esposa ainda não veio pedir para mim desligar a live. Então, eu vou, em nome dela aqui, oferecer um café a todos vocês. Obrigado aí a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado mesmo. Compartilha, por favor, você vai me ajudar a chegar em mais pessoas, né? Já passou bastante gente por aqui durante esse período que eu estou falando, já são 20 minutos, eu só falei de um tema ainda, achei que eu ia falar sobre 20 temas e já vi que vai ser impossível falar de mais temas. Mas importante eu finalizar essa situação da Covid, fechando com essa situação dessa convulsão social que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, ele sempre foi povoado por dois tipos de cidadãos, né? A elite, que está aqui em cima, e o povo pobre, que está aqui embaixo. No Brasil, durante 500 anos, a gente teve a elite comandando o Brasil. Esporadicamente, um político que é mais assim para a esquerda chega no poder, mas já é derrubado, é limpado da história do Brasil. Então, a gente não teve políticos de esquerda por muito tempo. Eu sou petista, todo mundo sabe, meus amigos sabem, então não tenho que ser disfarçado aqui. São 13 anos que o governo do PT governou, de 2003 a 2016, né? 16 caiu, na realidade, 2014 foi reeleita Dilma, 2015 praticamente o PT não governou. Quando a gente fala isso, eles acham que o Temer já era petista, né? Então não dá. 2016 ela governou até abril, foi afastada, então 1 ano e 4 meses do segundo governo. Mas vamos voltar. Na minha maneira de ver, e é a realidade histórica, é como a gente aprende com os professores de história, é como a gente aprende com os grandes jornalistas internacionais que acompanham no mundo, né? E os historiadores mostram já, estão nos livros de história já consta o que aconteceu no país, né, nos Estados Unidos, é essa divisão bipartidária. Lá eles têm sim um partido de esquerda, que é o Partido Democrata, que até elegeu Obama, que hoje elegeu Clinton, que quase elegeu uma mulher, a Hillary, né? Mas que na realidade ela é segregacionista, ela é racista, ela tem um histórico, né? Foi o único país que jogou uma bomba atômica em um outro país por questões de guerra, e não estou aqui para discutir se eles erraram, se eles acertaram ao jogar uma bomba atômica no Japão, mas mostra o quão imperialista eles podem ser e a que ponto eles podem chegar para dominar o mundo. Não sou contra os Estados Unidos, nunca fui contra eles, nada a eles protegerem os seus interesses. Só que eu sou brasileiro e tenho que ver o interesse brasileiro. E essa convulsão que está existindo lá, que hoje está na mídia, né? Era bonitinho eles mostrar a Revolução Chinesa, a Revolução Francesa, a Revolução no leste europeu, mas hoje nós estamos vendo o que está acontecendo na América. E na América é o racismo exacerbado. O povo americano, o negro americano, ele tem uma bandeira muito linda e uma forma muito firme de defender os seus irmãos de cor. E lá eles andam armados, então essa questão do andar armado também é uma coisa antiga, mas que fez com que a própria Estado tivesse que mudar as leis para poder enquadrar os negros. E conseguiu fazer isso no período com os Panteras Negras, né? Eles estavam virando um terceiro partido lá, estava virando um partido político, que era um movimento negro, estava virando um partido político, e eles simplesmente mandaram todos para a cadeia, né? Eles conseguiram, tanto o Partido Democrata como o Republicano, eles se uniram e conseguiram fazer leis que colocassem todos os negros politizados na cadeia. E para isso existe até um documentário na Netflix aí muito bacana, que eu recomendo para todos os amigos que puderem assistir, que mostra os Panteras Negras, né? E é um documentário bem bacana porque mostra os jovens dos Panteras Negras começaram a se espalhar
por todos os Estados Unidos, mas, na realidade, os movimentos que eram negros passaram a ser um movimento de pobres. Os brancos, classe média, ou os brancos pobres, entenderam que a bandeira dos negros americana era uma bandeira deles também. Então, isso, en passant, para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Existe uma direita fascista, tá? Que gostaria de eliminar simplesmente os negros dos Estados Unidos. Como não vão conseguir, porque eles são quase 20% da população, mais de 10, acho que 10, 13% da população americana é negra, e lá não existe esse negro e branco, a mistura, lá o racismo impera e realmente a sociedade lá está dividida em dois polos, né? Os Panteras Negras, no caso, o movimento foram todo reprimido, e para participar da política maior, para eleger um prefeito, eles tiveram que entrar em um partido, quase sempre todos eles se filiaram ao Partido Democrata, e para conseguir ter alguma chance de ganhar em prefeituras, e para que o partido, a elite, conseguisse também dominar a mão de ferro esses negros, foram eleitos sempre pelo Partido Democrata. Então, as cidades que conseguem eleger prefeitos ou mesmo governadores, como o Obama, né? O Obama, antes de virar presidente, ele era senador por um estado americano, mas não é o normal eleger negros, né? Infelizmente, nos Estados Unidos o racismo é grande e o número de prefeitos e governadores negros eleitos são poucos, sempre por Partido Democrata, e daí vem essa ideia de que democrata é tudo comunista. Mesmo lá, um cara como Obama, né, é chamado de comunista. Meio estranho, né? Seria como a gente aqui chamar o Fernando Henrique de comunista. Não passa pela cabeça de nenhuma pessoa politizada achar que o Fernando Henrique é de esquerda. Foi um dia, sim, publicou livros que podia dar essa conotação, publicou. Porém, infelizmente, o que ele fez foi, ao virar presidente, pedir para que nós esquecêssemos o que ele tinha escrito, porque agora ele era presidente e ele não mais comungava do que ele tinha escrito. Ou seja, o Fernando Henrique mesmo, ele por si mesmo, abandonou a esquerda, né? Bom, mas isso, gente, era para colocar, infelizmente, essa situação americana. E linkar o que está acontecendo nos Estados Unidos é sim uma convulsão social, é sim uma causa dos negros, e que o presidente americano, lá como cá, o nosso querido Bozo aí, dos nossos amigos, infelizmente, já está chamando os fascistas de comunistas, antifascistas, né? O movimento antifascista de comunista, que é uma forma, infelizmente, de você ridicularizar a outra parte, acha que ridiculariza, porque para a gente me chamar de antifascista é um orgulho. Eu tenho o orgulho de dizer que sou mais um dos antifascistas. Aliás, eu sou mais um dentro dos 70% de brasileiros que já entendeu o que é o governo Bozo, o que é o governo Trump. Então, as últimas pesquisas lá nos Estados Unidos demonstram que o Trump vai perder essa eleição e vai perder de lavada, e aí o desespero lá, como cá, já bateu. Então, essa bandeira de antifascista que está sendo levantada na América, e que aqui no Brasil ontem teve um movimento na Paulista, dos antifascistas contra essa direita golpista, né, e fascista, e foi uma coisa muito bacana, né, bonita de se ver, e fortificada até mesmo ao ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque lá, sim, são os antifascistas indo para a rua, mas contra uma atitude prática, né? Que aqui no Brasil nós estamos cansados de ver a polícia matar jovem negro na periferia. Quer dizer, essa semana nós tivemos 2 casos muito semelhantes que explicitam esta situação, Estados Unidos e Brasil, na mesma questão racial. Nos Estados Unidos, um policial mata um negro aos olhos do mundo, de frente com a câmera de televisão. Ao mesmo tempo, tinha um segundo guarda, eram 4 policiais, mas um guarda a metros, escutando tudo que o preso falava, que estava sendo sufocado, que ia morrer sufocado, que ele precisava sair, que eles deveriam liberar, e infelizmente os 4 participaram do crime, né? Por omissão, eles poderiam ter tirado o cara de cima, vamos colocar ele no carro aqui, porque eu não quero participar desse crime, eles participaram do crime.
Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o jovem João Pedro foi assassinado a sangue frio na frente dos seus amigos. Assassinado, metralhado. Um erro policial, podemos enquadrar como um erro policial. Só que não foi um erro policial porque foi metralhada a casa dele, né? Como? Pegaram esse jovem, colocaram num helicóptero, levaram para salvar, não informaram a família. Quer dizer, quando você olha toda essa situação claramente, qual é a diferença? Bom, a diferença é que lá acontece 40, 50 crimes desse por ano, e de vez em quando um desses são filmados e fura a bolha da grande imprensa americana. Quando fura a bolha da grande imprensa americana, lá como cá, a classe média meia que fica envergonhada, e aí os pobres que tentam sair para a rua para protestar levam porradas, são chamados de traficantes pela milícia e pela polícia séria. A polícia séria, os policiais que realmente vão fazer o seu trabalho na contenção desses movimentos, eles estão lá, eu acredito que eles estão lá para trabalhar, mas será que eles sabem o que eles realmente estão fazendo? Será que eles estão lá de corpo e alma para fazer o serviço que é separar uma turma da outra ou acabar com o protesto de uma forma tranquila? Não, gente, eles estão lá, infelizmente, uma grande parte das vezes, para reprimir, porque eles já têm o preconceito enraizado de que o pobre, favelado, ele é uma pessoa que deveria ser eliminado da sociedade. É vendido isso para ele. Então, a gente viu um deputado, Jair Bolsonaro, durante 28 anos que ele foi deputado, pregar que certo era o miliciano. E miliciano, vamos colocar o português claro, miliciano é policial ou ex-policial corrupto. Quer dizer, não tem miliciano do bem, é miliciano, é corrupto, é ex-policial, policial corrupto. Então, os nossos casos aqui no Brasil são grandes, aqui está totalmente dominado. Então, qualquer movimento que se faça em apoio a um jovem que é assassinado na periferia, ele já é logo taxado como os vagabundos estão fazendo um movimento para defender os bandidos e amando dos bandidos. Então, mata um jovem que mora numa favela e a polícia já é mandada lá para bloquear eles, para eles não saírem de dentro da favela. Então, vocês vêm aqui, a gente dá tiro em vocês, vocês voltam para a favela para não fazer a manifestação. Nos Estados Unidos, existe uma classe média negra também. Infelizmente, os negros, felizmente, né, nos Estados Unidos, a classe média negra existe, por pequena que seja, ela existe, e ela se faz presente saindo de dentro dos bairros mais nobres, né? Isso acaba acontecendo com que a polícia não consiga identificar e isolar os negros. Então, no Brasil, as periferias, sim, que tem a grande maioria dos negros, e na classe média não existe uma classe média negra que consiga sair para uma manifestação nas regiões centrais. Então, um jovem negro que queira fazer um movimento como lá, ele teria que sair da periferia e ir lá para Paulista, porque senão ela nem vai ser vista, nem é mandado câmera. Quando você pega no Rio de Janeiro os morros, é a mesma situação, é mais perto a periferia, no caso do Rio, mais perto a periferia do centro, né? Porque você está ali e desce, você está em Copacabana, você está ali, você desce, você está no Meier, quer dizer, você tem favelas que seriam as periferias próxima à região central, próxima à classe média ou mesmo à classe mais alta, né? A elite carioca. Esta realmente é a grande diferença, gente, sobre o que existe nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a periferia também, como São Paulo, é uma periferia mais escondida, porém, existe uma classe média negra que pode ir para cima e pode apresentar os seus pleitos, né, de uma forma mais clara para, no caso, a classe média. No Brasil, infelizmente, a gente vive essa situação muito difícil de chegar até a praia, né? Normalmente já são taxados. Hoje no Brasil está bem claro que vai se separar as classes, né? E os lados.
Ontem, na Paulista, houve, e também linkado com isso, nessa luta antifascista, a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que é a maior torcida do Corinthians no Brasil, fez uma manifestação na Paulista. Eu olhei, mais ou menos 2, 3 mil corintianos estiveram na Paulista ontem. Tinha lá torcidas antifascistas do Palmeiras, torcida antifascista do São Paulo, torcida antifascista do Santos, mas infelizmente em menor número, até porque a gente sabe o que é torcida organizada no Brasil, e o medo de participar e isso descambar para a briga é muito grande. Porém, as pessoas que foram lá, em grande maioria, eram pessoas politizadas, estavam lá no intuito até. A Gaviões da Fiel foi com a torcida sim, as outras torcidas uniformizadas não, elas foram mais no individual. E, bom, gente, é isso. Eu até me alonguei aqui para falar, mas foi muito bonito ver a atitude da torcida corintiana frente a essa situação, mas, ao mesmo tempo, ao final, no momento do confronto, ficou claro de que lado a polícia está. A polícia está ao lado, infelizmente, dos cidadãos de bem, aqueles fascistas que os aplaudem. Infelizmente é assim. E a imagem daquela senhora com um bastão de beisebol sendo protegida por um policial, e a imagem, em contrapartida, da torcida da Gaviões e dos torcedores uniformizados sendo bombardeados naquele mesmo momento, é a imagem que confronta, né, exatamente com a imagem de um policial num bairro de Alphaville escutando ofensas de um cidadão de bem, como desses que estava na Paulista de verde e amarela ontem. Essa imagem viralizou também, todo mundo viu, um policial sendo ofendido, fardado, sendo ofendido porque ele ousou ir na casa de um morador de Alphaville para separar uma briga de casal. Quer dizer, ele foi lá para fazer o trabalho dele, como ele vai também na periferia. As pessoas de periferia são as que mais chamam, porque as pessoas de Alphaville com certeza têm vergonha de ligar para o 90 e chamar um policial para separar uma briga de casal. Na periferia, a periferia chama, clama pelo poder da polícia, e a polícia vai. Eu sou testemunha de que a polícia vai. Eu moro na periferia, eu moro em Taboão da Serra, e isso acontece. Então, só que jamais você vai ver, ou até posso acreditar que possa ter tido uma imagem assim, mas o pobre de periferia sabe que ele jamais deve falar naquele tom com um policial fardado, porque se ele falar, meus amigos, nós sabemos o que vai acontecer, né, com qualquer pessoa que fale nesse tom com um policial fardado. Ou não fardado, um policial. Então, todos nós sabemos que devemos respeito e reverência a um policial. E não é pela farda. Infelizmente, é por medo, que é a pior coisa que existe, né? Eu recebi ontem, linkando com essa história de policiais Estados Unidos e Brasil, para dizer que é a mesma situação. Até eles falam que nos Estados Unidos, uma das críticas que se faz é que a polícia fardada nos Estados Unidos aumentou demais, e isso é um erro que já está trazendo consequência. A polícia fardada, ela deveria ser menor do que o número, né, de policiais fardados deveria ser menor do que os policiais paisanos. Isso quem nos fala é os grandes especialistas em segurança pública no mundo, onde eu vejo, onde eu li, a minha vida inteira eu entendi que o correto é a investigação e a prisão conforme o nível do crime em maior número. O número de assassinatos resolvidos em maior número, e não o policial fardado. O policial fardado, que é a polícia ostensiva, deve ser em menor número. E no Brasil a gente tem exatamente o contrário, temos essa situação de um número muito grande, muito maior de policial fardado do que policial não fardado. Bom, mas é isso, gente. Eu ia falar do último, não é nem tema, né? O caso de uma médica que no Rio de Janeiro, eu recebi isso no Facebook hoje, com certeza vocês vão ter acesso, viralizou também a imagem, de uma médica que mora do lado de um batalhão do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro,
e ela conta a história dela. Ela trabalha à noite e dorme de dia, e ao lado da casa dela tem uma casa onde se faz festas. E por mais de uma semana ela não conseguia dormir e precisava dormir, porque ela trabalha como médica nesse momento, é, na luta, né, do Covid-19. E num ato de desespero, depois de uma semana chamando a polícia, e a polícia não apareceu lá, uma viatura nunca compareceu lá, quando comparecia ia embora sem resolver, ela não sabia o motivo. Ela, num ato insensato, ela resolveu sair para fora e fazer uma briga direta com o vizinho. Como o vizinho e ela sentiu que não ia mexer, ela resolveu, num ato insano, quebrar o carro do vizinho. Então, ela bateu no carro, quebrou o vidro e provocou um prejuízo para o dono do carro. Bom, para encurtar a história, saíram o batalhão de gente e de dentro da casa e já saíram dando porrada e arregaçaram com ela, desculpa a palavra, mas quebraram a perna, quebrou costela, o olho está roxo. E, bom, ela saiu apanhando por metros e metros, um bando de brucutu, segundo ela conta, até em frente do batalhão de bombeiros. No Rio de Janeiro, o batalhão de bombeiros não é como São Paulo, não são policiais, mas ela imaginou que seria salva pelo batalhão de bombeiros. Nada, nem os bombeiros a socorreram, e aí ela descobriu que o dono do carro era o dono da casa, que era um policial. Estou contando essa história porque linka com essa história de polícia nos Estados Unidos, polícias no Brasil, onde elas defendem, onde eles não defendem, e milícia, né? Que é o nosso caso. O tema aqui acaba sendo milícia também, porque estamos com um presidente defensor de milicianos, ou seja, de policiais bandidos. Uma classe como essa, que é de médicos, defendeu o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, era Bolsonaro até ontem à tarde, e hoje eles achavam que não chegaria neles o fascismo. Mas o fascismo se representa em atitudes como essa, porque ela já estava reclamando para a polícia e não estava sendo atendida porque era um policial, com certeza um policial fascista, fora da lei, que não estava querendo seguir as regras da sociedade, que é som alto, fora de hora, festa em momento de convite, quer dizer, um policial fora da lei, com certeza. Esse policial fora da lei, na hora de defender a lei, o que ele fez? Defendeu, foi lá e bateu nela, e quebrou ela inteira. E dois vizinhos, ela fala que na matéria que ela não acredita na humanidade mais, mas teve lá dois vizinhos de uma turma que estava na rua, do batalhão do Corpo de Bombeiro, que a ajudou e ajudou a tirar, chamaram a viatura. Bom, resumo da ópera é que ela teria que pagar uma multa de R$ 6.800 para o cara, pelo conserto do carro, para ele não prender ela. Bom, gente, é isso. Hoje a gente ficou aí praticamente em dois temas, me alonguei bastante, peço desculpas, mas na realidade é uma primeira tentativa de bater um papo com vocês aqui diretamente e agradeço muito a escuta de vocês e um abraço bem grande. Compartilha aí, vamos fazer essa live andar. Um abraço, uma boa tarde a todos. E esses casinhos que a gente falou hoje, infelizmente, é aqueles casos que não pode passar batido. O Brasil precisa fazer essa luta contra os fascistas. Então, sim, sou mais um antifascista no Brasil. E vamos precisar de todos vocês nessa luta. Quem for antifascista, por favor, se manifeste, se posicione, porque é o que a gente precisa nesse momento. Um abraço a todos.